A paz do Senhor, meus irmãos e amada igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação ter você aqui novamente. Se você é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Oséias. Estamos aqui na Escola de Profeta para dar mais início a mais uma aula. E hoje vamos estar falando sobre o ofício de Cristo como Rei. Já ouviu falar? Não ouviu? Já estudou? Não estudou? Então permanece conosco até o final, que estaremos estudando aí na palavra do Senhor e se aprofundando em nome do Senhor Jesus. Eu creio que ao fim dessa videoaula seremos edificados e cheios da presença do Espírito Santo. Logo após, te espero depois da vinheta. Pois bem, meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, amados da palavra de Deus, fominha da Bíblia, eita glória. Se você é fominha da Bíblia igual eu, glória a Deus por isso. É bom ter você aqui novamente, é bom ter você aqui que está sendo a sua primeira vez, amém? Deus possa abençoar, eu creio que Deus tem uma palavra para edificar a nossa vida. Vamos dar continuidade, hoje vamos estudar a segunda parte do ofício de Cristo como Rei. Aula passada estudamos aí o ofício de Cristo como Rei parte 1, e vamos dar o término aqui em nome do Senhor Jesus. Estamos tratando dos 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei, e hoje acaba, em nome de Jesus. Que o professor aqui, o pastor Zé, o homem que fala, né? Meu Deus do céu. Deus dá graça a nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir tua ajuda para nos ajudar a chegar e bater a meta 500 inscritos em nosso canal. Tá bom? Nos ajuda aí, se inscreve no nosso canal. Você que está nos visitando a primeira vez, é importante você fazer parte do nosso canal, porque temos repletos estudos. Aqui estamos na Escola de Profetas, damos videoaulas, em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as sextas-feiras, vai ao ar. Tá? E nosso canal da nossa igreja, tanto no YouTube como também no Instagram, você pode acompanhar as pregações também, presenciais. Há muitos profetas na nossa casa, honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda com o seu like, você curtir essa mensagem, para que o YouTube possa entender que isso foi de útil e proveitoso para a tua vida, para que ele possa estar divulgando a outras pessoas para ser edificado em nome do Senhor Jesus. Na aula passada, nós findamos no texto de João 18, verso 36, Jesus dizendo a Pilatos, ele disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino for deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, ou seja, Jesus ele veio exercer o seu reino. Ele exerceu o seu reino na sua manifestação no Novo Testamento. Porém, esse reino, as pessoas achavam que ele viria. Todos os judeus que conhecem as Escrituras, as profecias messiânicas, as profecias do reinado semelhante ao de Davi, achavam que ele viria com força, com poder, um reinado físico, um reinado que libertaria ele de todos os inimigos de Roma, que escravizava eles ali, tanto politicamente, como financeiro também, que eles pagavam imposto para eles. E eles achavam que esse rei ia libertar eles de tudo, mas esse rei, primeiro, Jesus veio em 2 formas de ser reinado. Qual a primeira forma? Um reino espiritual. Então hoje vivemos um reino espiritual. Hoje o reino presente de Jesus é espiritual. Mas chegará um dia, na sua segunda vida, que esse reino será físico, será visível, será governamental. Amém?
junto com a sua igreja e seus anjos. E dando continuidade a esse estudo, vamos entrar então nessa parte de um reino espiritual, porque se relaciona com uma esfera espiritual. Não é visível, não é físico, mas é espiritual. Então, como que é isso? É um governo estabelecido nos corações e nas vidas dos crentes. Ele não te obriga a você participar desse reino. Ele não te obriga, ele não te força. Hoje temos alguns governos políticos e militantes sobre a humanidade, que ele obriga você a se render, a se prostrar e aceitar esse governo governamental e militante. Porém, o governo de Cristo hoje não é assim. Ele é um governo espiritual no coração e na vida do crente, na alma do crente. Amém? Ele não é por força nem por violência, mas assim pelo teu espírito, como diz a Escritura. Na antiga aliança, a lei era externa. Então, por isso que havia um governo externo. Por isso que o governo de Davi era externo. Tá? Na nova aliança, a lei ela é interna. Então, a nova aliança veio manifestar esse reinado internamente, para que a lei ela não fosse externa, mas fosse internamente. Isso foi prometido no livro de Jeremias 31, e verso 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Não será mais na tábuas de pedra, mas na mente. Também no seu coração a escreverei. Eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Ezequiel também 36, 26 diz, eu lhe darei um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, um espírito com letra maiúscula. Então é o Espírito Santo. E farei com que ande nos meus estatutos e guarde e observe os meus juízos. Então esse é o reinado que Cristo veio trazer. Um reinado que tira o coração nosso, duro de pedra, mas nos colocou um novo coração. Que tirou nosso espírito pecaminoso e nos deu um novo espírito. Um espírito que tem prazer, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Que observa os seus mandamentos, que escreveu essa lei em nosso coração, tá? Que nós anda nos seus estatutos, no seu conselho, na sua direção. Tá? Então esse é o governo de nós se render, tomar a tua cruz e siga, nega a si mesmo. Nós negamos o nosso eu, negamos a nós mesmos e aceitamos toda a sua direção e todo o governamental em nossa vida, em nossa mente, em nossa alma. Ele governa dentro de nós. Amém? Mas isso não é um governo obrigatório. Nós temos que querer e recusar nós mesmos e aceitar Ele em nome do Senhor Jesus. É espiritual porque leva direta e imediatamente a um fim espiritual. E que fim é esse? A salvação do seu povo. Tá? Então, você obrigar as pessoas, forçar as pessoas a te aceitar, você não está convencendo elas, você não está fazendo que ela te aceita, você está obrigando ela. Mas o reinado de Cristo, ele tinha que ser espiritualmente, porque ele tinha que convencer o seu povo. Ele veio várias vezes dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Então, ou seja, ele trouxe o arrependimento para que depois as pessoas recebessem o teu reino. Porque não tem como receber o teu reino sem um arrependimento. Então, o seu reino, ele vem espiritualmente no coração e na alma do crente. Tá? Para qual fim? Para o fim ser salvo. Para salvar de nós mesmos. Para salvar do nosso coração. A Bíblia fala, quem conhecerá o coração do homem é mais garoto do que todas as coisas. Deus o conhece. Porque Deus fundou todas as coisas. Então, para salvar de nós mesmos, para salvar de toda escravidão do pecado, das trevas, do mundo maligno, do homem sanguinário também, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu prosseguir. Glória a Deus.
E finalmente é espiritual porque não é administrativo por força ou por meios externos, mas pela palavra e pelo Espírito, que o Espírito de verdade, de sabedoria, de justiça e santidade, de graça e misericórdia, esse reino revela-se na reunião da igreja em seu governo, proteção e perfeição. Então, onde vemos a manifestação desse reino? Um reino de sabedoria, de verdade, de Espírito, né, de palavra, por meio das palavras pelo Espírito, de santidade, graça e misericórdia na reunião da igreja. Esse reino é manifestado pela igreja. A igreja ela é sal da terra e luz do mundo, ela manifesta. A Bíblia fala, não lembro aonde, mas eu sei que é no livro de Romanos, está escrito. Nós já costumamos dizer aqui nosso meio que está escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, não lembro o capítulo e o versículo, porém ele diz que a criação espera ansiosa pela manifestação dos filhos. Então, quem manifesta esse reinado é os filhos. Nós somos filhos de Deus e devemos manifestar esse reino em sabedoria, em espírito, em palavras, em santidade, em justiça, em graça, misericórdia. Amém? Então, esse reino é manifestado pela tua igreja de uma maneira espiritual, dessa maneira. Romanos 14, verso 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo do Senhor. Então veja que o apóstolo Paulo está mencionando que o reino de Cristo não é comida e bebida, não é a necessidade física, tá? Porque comida e bebida é necessidade física. Mas qual é a necessidade desse reino? É a necessidade de justiça, é a necessidade de paz, é a necessidade de alegria no Espírito Santo. A alegria no Espírito Santo. Por que a alegria no Espírito Santo? Porque a alegria, ele é, se não me engano, o terceiro fruto do Espírito Santo. Amor, paz e alegria. Isso mesmo, amor, paz e alegria. Então é o terceiro fruto do Espírito Santo. A partir de Gálatas 5, a partir do verso 16, se não me engano, vai estar lá exatamente no verso 22. Então veja bem, a necessidade de manifestação desse reinado não é comida e bebida, porque essa é uma necessidade carnal, uma necessidade física, mas a necessidade espiritual é manifestar a justiça, manifestar a paz e a alegria. Irmão, você é alegre? Então dá um joinha aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, para ajudar o nosso canal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Dá um sorriso aí. Sinta a vontade aí. Lucas 17, 20 diz assim: indagando pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está aqui, ó, dentro de nós. Aonde está o reino de Deus? Está lá? Está aqui? O reino de Deus não está lá nem aqui. O reino de Deus está dentro. Está dentro. Então, se alguém falar, o reino de Deus está lá, corre lá. Você não precisa correr lá. Você tem que vir aqui, ó. Aqui está o reino de Deus, aqui que ele governa, aqui que quer governar você, tá? Aonde Deus quer te governar? É no ambiente A, no ambiente B, é naquele endereço? Não, é aqui. E é aqui. Tá? Então, é aqui que ele quer governar, primeiramente, e que ele veio governar em nossa vida. Então, o reino de Deus não é visível de aparência, porque a aparência o homem aceita. O homem aceita. Você pegar uma bela roupa, de um terno, né? E se vestir de terno, às vezes você precisa nem falar que é crente. Alguém vai falar, é advogado, é promotor, eles te aceitam por causa de sua aparência, mas internamente. Então Deus não quer te aceitar, Deus não quer aceitar nós com nossa aparência visível, Ele quer aceitar com nossas intenções, nosso coração. Então Ele quer reinar em nosso coração em nome do Senhor Jesus. Deixa eu prosseguir.
Depois você lê aí, em nome do Senhor Jesus, tem vários textos aí para mencionar para vocês. Depois no link vai estar o esboço desse estudo. Tem várias passagens que eu estou pulando aqui, mas tem muitas passagens para depois você estar lendo e abaixar aí. Um reino abrangido pela realeza de Cristo. A natureza, como é a natureza desse reino? A natureza espiritual deste reinado é indicada pelo fato de que Cristo é repetidamente chamado cabeça da igreja. Ou seja, nós temos alguém que nos governa. Quem se governa é Cristo. Ele é mencionado em Efésios 1, 22. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos teus pés, debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Para ser cabeça de tudo, para ser o governante de todas as coisas, ele deu à igreja. Amém? Também temos aí Efésios 4, 15, Efésios 5, 23, Colossenses 1, 18, Colossenses 2, 9, mencionando que ele é o cabeça da igreja. Que ele é o cabeça não só da igreja, mas ele é o cabeça de toda a criação. Ele é o cabeça de todo o universo. Amém? Ainda não está visível esse domínio dele, mas ele foi estabelecido por nosso Deus como o cabeça de todas as coisas. Esse reino tem a seguinte característica. Qual é a característica deste reino de Cristo? Aprendemos que só pode entrar nesse reino pela regeneração. Se você ler João 3, bem conhecida essa passagem, o verso 3 e o verso 5, vai dizer assim: Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 5, Jesus respondeu, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se você não nascer de novo, ser uma nova criatura, um novo ser humano, um novo coração, como falamos lá no começo dessa videoaula, de Jeremias 31, se não me engano, Jeremias 31, verso 33, daria um coração novo, uma nova aliança que ele está nos fazendo, dar um coração novo, tirar um coração de pedra. Ezequiel também 36, também lemos, tá? Então, como é a característica desse reino, e como eu posso receber esse reino? Nascendo de novo, tirando esse coração de pedra, tirando esse coração duro, essa teimosia, assim como Deus estava dizendo a um mestre da lei, intérprete da lei, tá? Ele tinha memorizado toda a lei, tinha que ser memorizado toda a lei. Jesus falou para ele, para você ver esse reino, você vê, não com seus olhos visíveis, mas os olhos espirituais, você tem que nascer de novo. E o verso 5, e para você entrar nesse reino, você tem que nascer da água e do Espírito. Ver é uma coisa, entrar é outra. Ver, eu entro na loja, eu olho, tá bom, essa roupa aí, esse tênis aí. Entrei, eu vi, só vi. Mas você entrar num reino diferente, você tomar posse e ser participante desse reino, tem que ser da água e do Espírito. Então essa é a característica desse reinado. A característica desse reinado é nascer de novo da água e do Espírito. Voltando aqui, ele sempre, nas suas primeiras pregações, sempre falou, perdoa, irmãos, arrependei-vos, porque é chegado o quê? Porque para ter acesso a esse reinado, e para receber esse reinado, só por meio do arrependimento. Por meio do arrependimento. Então ele veio governar nós internamente, primeiramente, para depois na sua segunda vinda, reinar nós fisicamente, não só nós, mas toda a humanidade. Hoje ele reina também a igreja fisicamente, porque o domínio e decisões é ele que dá a nós, em nome do Senhor Jesus. Está no coração das pessoas. Lucas 17, 21, Romanos 14, 17, que nós lemos aqui, é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Não é deste mundo, mas é um reino caracterizado pela a verdade. Esse reino não trabalha pela mentira, esse reino trabalha
pela verdade, porque Deus ele não tem mentira, não trabalha pela verdade. Eu costumo dizer, aonde tem verdade, tem a presença de Deus. Aonde reina a verdade, Deus ele reina, porque ele é a verdade. Amém? Os cidadãos desse reino são descritos como os humildes de espírito, mansos, misericordiosos, pacificadores, limpos de corações e como os que têm fome e sede de justiça. É um reino presente e futuro, é um reino presente em nosso meio. E algumas declarações, como está em Colossenses 1,13, ele diz, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, é presente esse efeito. Ele tirou nós das trevas, nos transportou, nos levou, nos trouxe agora aqui para o reino do seu Filho. Nos tirou do reinado das trevas de Satanás e nos trouxe. Então esse reinado, ele é presente. Assim também como sempre ele é falado, é chegado o reino. É presente, é chegado o reino, é chegado a vós o reino. Então esse reino não só é futuro, mas ele é presente. Não só é no passado, como lemos na videoaula passada aqui, as prefiguração desse reinado de Davi, né, na semelhança de Davi. Ele é presente em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Por outro lado, também é uma esperança futura. Ou seja, não só é presente, mas tem uma esperança futura, que futuramente será uma realidade. E essa é uma realidade escatológica. Como assim? Escatologia é estudo sobre as últimas coisas, as coisas futuras que vão acontecer ainda. Então esse reinado, quando vai acontecer esse reinado fisicamente? Quando vai acontecer essa manifestação visível desse reinado? Apocalipse 19, e verso 11, 14, 15 e 16 nos responde isso. Viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça, porque esse reinado não tem injustiça, esse reinado tem justiça, esse reinado não tem mentira, tem a verdade. Verso 14. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Então, se o povo antigamente queria ver um reino físico e visível, aqui está, em Apocalipse 19. Será futuramente, quando se cumprir. Verso 15. Da sua boca será uma espada afiada. Ou seja, ele governar, né, com justiça, ia ter um conselho reto, um conselho justo. Toda a palavra ali, a espada simboliza a palavra. Para com ele ferir as nações, para reger, ou seja, ele vai governar sempre, né, na verdade, na justiça, nos conselhos retos. Ele mesmo as regerá com centro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora o verso 16. No seu manto e na sua corte está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá? Então, quando Cristo voltar na sua segunda vida, para, então assim, estabelecer o seu reinado fisicamente, que chamamos do reino milenar, porque ele vai governar durante 1000 anos, o Satanás vai estar reinando por meio da vida do anticristo, ele vai tomar todo esse reinado do anticristo, vai lançar o anticristo e o falso profeta vivos no lago do fogo do inferno. Então ele tomará todo o reinado da humanidade, e será um reinado só, que será o de Cristo, junto com os teus anjos e junto com tua igreja, governando. Amém? Temos, então, quando que vai se cumprir isso? Como está escrito em Filipenses 2, 10 e 11. Quando se cumprir isso, também se cumprirá esse versículo também, em Filipenses 2, 10 e 11. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nesse momento, quando ele volta no seu cavalo branco, né, para reger, para governar, então todo joelho que não se dobrou, todo joelho que não reconheceu esse reinado espiritual, vai reconhecer esse reinado físico, quando ele descer dos céus, com alaridos de glória, com teus anjos, com a tua igreja glorificada para reinar em nome do Senhor. Então,
todo governante que governa, todo rei, todo presidente vai se dobrar e reconhecer, não, esse é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Coríntios 5, e o verso 24, verso 25, 26, 27 e 28. Vamos ler a Bíblia. Diz assim, e então virá o fim. Isso aqui já é depois, entre o seu reino milenar e o fim do grande julgamento. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, ele vai reinar durante 1000 anos. No fim desse reinado de 1000 anos, ele vai entregar esse governo a Deus. Vamos ler. Eu vou voltar à leitura. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus. E Pai, quando houver destruído todo o principado, ou seja, todo o poder, todo o domínio tiver destruído, bem como toda potestade e poder, quando não haver nenhum poder, só o dele. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, para se cumprir o que foi dito em Gênesis 3,15. Você ferirá o calcanhar, mas ele ferirá a tua cabeça. Ele vai acabar com toda trevas, todos demônios, potestades, principados e todo poder governamental também do homem que não governe segundo o teu coração e a tua vontade. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque quando ele destruir a morte e implantar a eternidade, acabou. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas serão sujeitas, certamente inclui aquele que tudo lhe sujeitou, ou seja, o próprio Jesus. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. Então, quando está dizendo que ele sujeitou todas as coisas, está dizendo também a própria essa pessoa, o nosso Senhor. Então, o verso 28 vai fechar com chave de ouro. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ele vai sujeitar a quem? Ao nosso Deus Pai. Quando ele sujeitar todos os governos, todos os poderes, até a morte aos seus pés, então ele vai pegar tudo isso que sujeitou ele e ele vai se sujeitar juntamente com todas as coisas ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará ao trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará um dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Mateus 25, verso 31 e 32. E ele também disse em Mateus 28, 18. E chegando Jesus falou e dizendo, é-me dado todo o poder no céu e todo o poder na terra. Já foi dado a ele. Na ressurreição, Deus deu a ele. Como foi dito aqui em Coríntios 15. Deus sujeitou todas as coisas a ele, porque ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Quando ele tomou o livro ali, para desatar os 7 selos, os anjos se prostraram, os anciãos se prostraram, os 4 seres viventes se prostraram, e toda a língua confessou que ele é o Senhor Jesus Cristo, ali em João 5. Então, já está dada a ele, só não se manifestou, mas nós reconhecemos, a igreja reconhece, todo aquele ser humano que reconhece que ele tem todo o poder no céu e na terra, nós se sujeita, se prostra a ele e diz, só o Senhor é Deus. Só o Senhor Deus. Então esse é o ofício de Cristo. Hoje ele está sentado à destra de Deus. Ele tem todo o céu, já se prostrou a ele. Falta hoje o ser humano se prostrar. Mas ele não obriga hoje. Porque esse reino ele governa espiritualmente. Ele quer que você tome essa decisão e se prostra e diz, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e reina para todo sempre. Amém? Então vai chegar aquele dia que ele vai se manifestar então para sujeitar todas as coisas aos teus pés e até a morte. Então, quando ele implantar a vida eterna, todos serão julgados, ele separar os bodes das ovelhas. Tá? Então, essa é a hora de nós se prostrar. Essa é a hora de nós tirar nosso coração de pedra e deixar que ele coloque um coração de carne. E nesse coração de carne, ele coloca o teu espírito. E nesse espírito, ele vai escrever a sua lei
em nossa vida, em nossa mente, em teu coração, em nome do Senhor. Deixa eu orar contigo, Pai, querido Deus, soberano, Deus amado, Deus. Nós te prostramos diante de Ti. Tu governa a nossa vida, Tu governa toda a igreja, todos os crentes, Pai, por meio do Teu Espírito Santo. Pai, nos dá todo o direcionamento por meio do Teu Espírito Santo, nos direcionando a nossa vida para aquele grande dia, para aquele glorioso dia que o Senhor aparecerá ao céu para reinar para todo sempre. Nós, ó Pai, governaremos juntamente contigo, Deus meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E eu peço que o Senhor visite essa vida, visite essa alma, visite essa casa, meu Pai. Seja o governante dessa casa, seja o governante dessa vida, meu Pai. Desse ouvinte que está ouvindo, Deus, meu Pai. Em nome do Senhor, seja o governante desses negócios dele, dessa empresa, Pai. Que o Senhor governe, porque o Senhor governo é justo. O seu governo é verdadeiro, o seu governo governa com alegria, o seu governo governa com a verdade, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ó, Pai, manifesta o teu reino em nossa vida, por meio da presença do Espírito Santo, do teu poder, que te pedimos, agradecendo desde já. Amém, amém. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Vou dar um spoiler aqui. Próxima aula vamos estudar a natureza de Cristo, as duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Amém? Essa fusão que ele teve aí no corpo. Amém? Divino como Cristo e humano como o Senhor Jesus. Amém? Fica na paz e até a próxima. Tchau!